Como podemos ver no enunciado, nós temos uma viga semelhante a um F aqui, ó, que vai do ponto A ao ponto C e ao ponto D, aonde no ponto C eu tenho uma força-peso aplicada de 480 newtons, ok? E eu tenho dois cabos partindo do ponto D para o ponto E, sustentando essa viga, e do ponto C para o ponto F. Observa que nós temos aqui um problema tridimensional. Nossa análise partindo da análise vetorial, tá ok? Observe que em A eu tenho um pino articulado, aonde eu não consigo o giro, eu tenho a limitação do giro em torno do eixo de X e do eixo de Z, porém eu tenho liberdade de deslocamento, tanto em Y quanto rotação em torno de Y. Ou seja, eu tenho um apoio de quarto gênero nessa condição, pois ele não permite o deslocamento linear em X e Z e nem a rotação em torno de X e Z, mas permite em Y tanto o deslocamento linear, ou seja, ele consegue se deslocar para cima ou para baixo, e o giro em torno do eixo de Z, ok? Então nós temos aqui um apoio de quarto gênero. Sendo assim, qual é a força que cada um dos cabos exerce nesse sistema? Qual a força de cada um desses cabos? E qual é a intensidade das reações no ponto A? Tendo essa primícia como análise, ok? Sabendo que eu estou aplicando simplesmente uma força aqui em C de 480 newtons. A partir dessa primícia, vamos lá. Primeiro passo, determinar os pontos A, C, D, E e F. Quais são esses pontos? Nós temos aqui, a partir então, achamos os pontos. Observe que nós vamos precisar determinar então qual é o vetor força de CF e de DE. Para isso, vamos utilizar a análise da distância do cabo aqui, ó. O vetor distância entre o ponto C e F e entre o ponto D e E. Achando o vetor distância, nós achamos o vetor unitário que rege ele, que também é o vetor unitário que rege a força. O vetor distância, então, CF e DE. F menos C e E menos D. O módulo e depois os unitários. Sabendo então que nessa condição eu tenho que FCF é o quê? Menos 0,8 FCF em I e mais 0,6 FCF em J. Eu não tenho a componente em K porque o meu vetor distância, essa componente deu igual a zero. Assim também como eu não tenho a componente da força
em x, fx, para DE, FDE, porque a minha componente do vetor distância deu igual a zero. Então eu tenho 0,8 FDEJ e menos 0,6 FDE em K. Aplicando as 6 equações do equilíbrio, as 3 equações de força e as 3 equações do momento, nós temos então, para a força, somatório de forças igual a zero. Quais são as forças em x igual a zero? AX e FCFI. Essas são as duas componentes da força em x. Ó. Então eu tenho que AX é igual a 0,8 de FCF. Ou seja, é o mesmo valor da componente da força FCF em x, é a força AX, a reação AX. Somatório das forças em y. 0,6 FCF mais 0,8 FDE menos 480 newtons. Logo então, 0,6 FCF mais 0,8 FDE é igual a 480 newtons. Passei esse cara para o outro lado da igualdade, depois desci com os J's dividindo. Por isso que nessa linha já não aparece mais a componente J, tá ok? Assim como aqui também não aparece a questão do unitário em I. Para Z, então eu tenho AZ, lembrando que eu não tenho AY aqui porque eu tenho liberdade de deslocamento, tá ok? AZ menos AZ menos 0,6 FDE, K igual a zero. AZ é igual a 0,6 FDE. Então eu tenho equação 1, equação 2 e equação 3. Não tenho os valores de FCF nem FDE. Nessa condição, então, partimos para a análise dos somatório de força, de momento. Para isso, então, precisamos determinar o ponto de análise. O ponto que nós vamos estabelecer de análise vai ser o ponto A. Como é uma análise vetorial, eu vou ter a distância vetorial à força. E quais são essas distâncias? A distância do ponto A ao ponto D e do ponto A ao ponto C. Então eu tenho a distância AC vezes a força, mais a distância AC vezes o vetor FCF, mais... Por que eu sempre adoto mais aqui? Porque o sinal de menos virá ao realizar os cálculos, ok? Como é um somatório, eu estou somando. Se depois vai virar mais, ou se esse sinal vai se inverter, o cálculo que vai me permitir fazer essa análise, tá ok? Eu não preciso analisar agora o sentido de rotação. Através da análise vetorial, tem essa facilidade. Eu não necessito analisar agora a rotação do momento para saber se ele é positivo ou negativo. Como é um somatório, sempre mais, ok? E aí, então, eu tenho o raio de A a D, vetorial a força FD, e o momento em A, que é quem?
o momento de AX e o momento de AZ. Por que eu preciso levar esses elementos em análise? Eu preciso levar esse elemento em consideração. Porque as forças não geram momento. Mas esse momento está atuando no ponto A. Então ele é considerado, tá ok? Eu preciso considerar. Força gera momento. Mas o momento que já atua em um ponto, ele já está sobre a viga. Ele já está atuando sobre a viga. Observa que eu não estou multiplicando vezes distância nenhuma. Ele já é um momento analisado, não importa o ponto aqui onde ele está sendo aplicado, tá ok? Ele já existe sobre a viga. Então, nessa condição eu tenho o momento das reações, os momentos de reação aqui em AX e AZ. Tem os produtos vetoriais, ok? Os três produtos vetoriais, solucionando ele, eu tenho essa condição. Observe que esse momento em A, ele está decomposto aqui agora em A em X e em Z. Ok? E aí agora o que eu vou realizar? Eu vou realizar o somatório agora dos momentos em X, em Y e em Z. E através dessas análises agora, eu já vou chegar em alguns resultados. Observe então que eu me deparo agora com mais 3 equações. Ok? Então, observa que eu vou para a equação 4, 5 e a equação, na verdade, a equação 6 aqui. Ok? E aí, igualando agora as equações, ó, a equação 5 igualada com a equação 2 do momento, da força, a equação do momento com a 2 da força, achei a força FDE. Lembrando, só para quem ainda não viu, eu só calculei para chegar nessas equações, eu resolvi isso aqui, ó. Lembrando, primeira linha, primeira coluna, mais vezes, né? Menos esse cara. Segunda equação, segunda parte. Componente em J, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Que deu zero. Agora, nesse caso aqui, a componente K, 0,08 vezes menos 480, menos 0 vezes 0. E aí, eu cheguei nessa primeira linha aqui, a primeira resolução, a resolução deste produto vetorial, ó, tá aqui. A resolução deste produto vetorial está aqui, ó. E a resolução deste produto vetorial está aqui. IJK, IK, IJK. E aí eu vou pegar agora e aplicar as equações do equilíbrio somatório em X, do momento em Y e do momento em Z. E aí, para X, só peguei as parcelas de I, ó. Só as parcelas I. Para o somatório em Y, as parcelas J, ó. As parcelas J. Tá vendo, ó? Para Z, as parcelas K. Menos 38,4 mais 0,048 mais 64 milésimos de FDE e MAK. Nessa condição eu tenho as outras
3 equações. As 3 primeiras das forças e as 3 posteriores do momento. E aí eu começo a aplicar, a igualar elas. Como você vai igualar, fica a seu critério. No caso aqui eu peguei, primeiro, a quinta equação aplicando na segunda, eu achei FDE. Achando FDE aplicando na segunda, achei FCF. Aplicando FCF na equação 1, achei o valor de AX. FDE na 3, achei o valor de AZ. Observe que aplicando FCF e FDE na 4, achei o momento em AX. FCF e FDE na equação 6, achei MK. E aí então eu tenho que este é o meu vetor, este é o vetor da reação em A, linear, este é o vetor momento em A. Observa que K deu igual a zero, então eu só tenho momento em relação a X. E as trações nos dois cabos, a intensidade das reações. Observe que nenhum dos valores deu negativo. Opa, perdão. Deu sim. Aqui deu negativo. Então eu preciso redesenhar. O diagrama de corpo livre. Esse primeiro diagrama, invertendo o sinal de MAX. No caso, nós adotamos ele aqui como anti-horário. Na verdade, ele é um horário, ok? Então, precisa redesenhar esse diagrama. Como é que ficaria, então? A viga a força F DE, a força FCF, a força peso, o vetor A. No caso aqui nós vamos trabalhar com ele decomposto em vetor em componentes para ficar mais fácil. AZ e AX. Como o momento em Z é igual a zero, não preciso redesenhar ele, só redesenhando o momento, que no caso nós estabelecemos que ele aqui era anti-horário, mas na verdade ele é horário, ou seja, um momento negativo, ok? Então nós temos aí o diagrama de corpo livre corrigido do nosso problema. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, apresente lá, deixe sua pergunta lá nos nossos fóruns de discussão. E este é mais um exemplo aí para nossa aula dessa semana. Tudo bem?
Um grande abraço e até a próxima.